Boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Coloquei aqui o fone, acho que para melhorar ainda. Legal, estou vendo aí o joia de vocês. É um prazer estar com vocês aqui, participar desse momento tão importante, né? Um tema tão importante que a gente está tratando. E eu também quero aqui agradecer a Daniele, a Kátia, que estão ligados aí ao Ministério, né? Escola Dominical, Ministério de Ensino, de Educação Cristã. Que bom, pela iniciativa, a iniciativa de vocês. E agradeço ao doutor Emiluce, também, muito bom. Telka, né? É interessante, né? As histórias. A Telka já tinha contado parte da sua história, nós já havíamos conversado. A Telka começou fazendo, antes da pandemia, alguns atendimentos na igreja, né? Uma vez por semana, acompanhando crianças, né? Fazendo esse atendimento que é muito interessante, e além das aulas que ela já dava de violão lá. Mas aí, quando a gente apresentou para uma outra irmã, Telka, eu não conheço. Eu falei, a Telka é professora de violão, e hoje vocês estão tendo a oportunidade, talvez muitos não conheciam a Telka, né, e nem conheciam o testemunho da Telka. Bom, eu tenho que me policiar aqui, diz que pastor, quando começa a falar, não para, né? Não é isso, doutor Emiluce? Pastor Clóvis, quando começa, não para aí também. Eu vou tentar aí bater os 20 minutos, né? Isso mesmo. 8 e Pode 12. deixar que eu estou de olho. Puxa o meu paletó, né? Pode deixar. A todos e todas aí que estão participando, um prazer imenso. Sintam-se acolhidos, acolhidas e bem-vindas. Bom, a gente fica pensando, esse é um tema, eu sempre me atentei a esse tema. Em Volta Redonda, eu fiquei muito tempo pastoreando em Volta Redonda, antes de vir aqui para a Igreja do Catete. E aí nós criamos lá em Volta Redonda, por iniciativa de uma psicóloga que pertencia à igreja, a doutora Suzana. Ela falou assim, pastor, nós vamos iniciar um grupo de psicólogos e psiquiatras, a gente vai bater um papo para pensar, são psicólogos e psiquiatras cristãos. Eu falei, eu queria participar de um grupo desse também. E aí ela aumentou a ideia e nós nos reunimos quinzenalmente para tratar de temas, de como identificar pessoas com ideação suicida, como identificar pessoas que estavam passando por depressão e como isso nos ajudou. Demais. Então, me trouxe assim, uma direção para o ministério pastoral. Quando a gente trata desse tema, e a gente tenta unir ele, né, ao tema agora bíblico-teológico, como que a gente aborda esse tema, né? Eu entendo, e nós não podemos deixar de pensar nisso, que a vida é um dom precioso de Deus, não é verdade? A vida é dom precioso de Deus, e nós devemos recebê-la com um profundo senso de gratidão. Isso é fato, nós precisamos entender isso. Ou já entendemos isso, por isso devemos cuidar da vida como dom precioso com responsabilidade. Nós não geramos a nossa própria vida. Ela nos foi dada como um presente de Deus. Por isso que é dom. Por isso que a gente fala que é um dom de Deus. Um tesouro muito precioso. Por isso, por mais difíceis que sejam as circunstâncias,
que às vezes enfrentamos, nós devemos lutar pela vida em todo o tempo. E eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Nós estamos tratando desse tema do suicídio porque nós estamos lutando pela vida. Não é verdade? Em pleno sábado à noite, nós estamos aqui lutando pela vida. Né? Nós lutamos pela vida e fugimos da morte. Embora, né, a morte seja inevitável, mas nós não vamos apressá-la, nem determinar a sua chegada. Né? Não nos cabe, nós sabemos disso, o direito de pôr fim à vida, uma vez que ela não nos pertence. Nós entendemos isso, eu preciso deixar isso também esclarecido. Como eu já disse, nós recebemos lá de Deus, lógico, por meio dos nossos pais. Então, é nosso dever cultivar essa dádiva sublime. Então, eu entendo que uma pessoa, e aqui falando de alguém que caminha com Cristo, a gente às vezes vê casos de pessoas que cometem suicídio, casos de pastores e pastoras. Como que isso, há um número, né, grande de pastores e pastoras, pessoas que às vezes estão na igreja. Eu entendo que um crente no Senhor Jesus não pratique conscientemente o suicídio. Até porque a tentativa de suicídio, na grande maioria, é um pedido de socorro. Nós sabemos disso. E, geralmente, a tentativa é impensada. Né? Ela é impensada, é momentânea. Nós não podemos esquecer que um suicida é alguém profundamente dolorido, alguém decepcionado. Comecei a me interessar mais por esse tema e comecei a ver, tem um pastor Neil Barreto, que ele fala muito sobre esse tema, ele fala muito da prevenção, ele aborda muito esse tema. E o pastor Neil Barreto, ele diz que o suicídio não é a concretização do desejo de morrer. Eu acho fantástico essa frase que ele disse. Não é a concretização do desejo de morrer, mas é o grito pela vida. É o grito pela vida. Quando a gente começa a entender isso, né, em que o suicida, por não aguentar, não viver, ele prefere morrer a não viver. É mais ou menos assim, né? Eu prefiro, assim que o pastor Neil diz, eu prefiro morrer a não viver com ela, com a dor. Ou eu prefiro morrer a viver com essa depressão. A ideia, né, é a de uma pessoa tão dependente de algo e, por não ter esse algo, essa pessoa entende que não consegue viver. E por isso mata a si mesmo. Então, nesse caminho que a gente precisa pensar aí, nesse contexto, nessas colocações feitas pela doutora Emiluce, pela a doutora Telka também, colocou para nós, a doutora Daniele, que eu estou dizendo na área delas, que elas atuam como médica, geriatra, como psicóloga clínica, no caso da Telka, psicóloga clínica e hospitalar, no caso da Daniele aí, eu tento abordar esse tema unindo ele à questão bíblico-teológica. Nós sabemos, então, que a vida é dom de Deus, mas também entendemos o que está envolvendo, por que a pessoa, às vezes, comete esse ato. Por isso que um cristão maduro e sensível, ele precisa entender que o Senhor não chamou para julgar. Aí acho que é um tema que a gente precisa entender nesse tempo para compartilhar com vocês. Eu quero pensar sobre isso, mas Deus tem um chamado para nós, para atuar como testemunha da graça dele. Suicídios estão acontecendo. A Daniele colocou para nós, acho que a cada 40 segundos, morre uma pessoa vítima de suicídio e
Cada 40 segundos, uma no mundo, e a cada 45 45 minutos, uma no país. Uma no país. Olha, então, suicídios estão acontecendo. Não adianta em nada simplesmente condenar. Porque às vezes a gente entra numa discussão, nós ficamos presos às vezes a uma discussão. Pecado, está condenado. Não, não está. Aí usa um texto bíblico, né, e às vezes usa o texto até fora do contexto e acaba virando pretexto. E vai usando, né, textos, a gente entra numa discussão, e é uma discussão imensa, e esquecemos de agir. Como luz do mundo, sal da terra, nós devemos agir de modo preventivo. Não é verdade? É assim. Até o que falou da dor que fica na família. Da família, dos amigos que necessitam de consolo, de alento. Não vamos deixar o julgamento com Deus. Salvação pertence ao Senhor. Em casos nenhum, eu não julgo salvação, ela pertence ao Senhor. Nós precisamos cumprir com o nosso papel de semearmos sempre a esperança e a vida. Nós somos ministros e ministras, e temos usado isso esse ano, em 2020, né? Ministros e ministras da nova aliança, do novo pacto. Somos ministros e ministras da reconciliação, somos ministros e ministras da consolação, somos ministros e ministras da graça de Deus, e não juízes do nosso próximo. Principalmente quando esses estão sofrendo, enfrentando dor. Nós precisamos anunciar a vida. Então, as estatísticas estão aí, elas mostram que o suicídio é cada vez mais uma realidade social. E eu entendo que Deus se importa com essa situação, sim. Até o que deu testemunho. Deus se importa tanto que Ele preparou pessoas para cuidar da sua vida. A gente não tem as respostas para todos os questionamentos, mas eu sei que Deus esteve ao lado da Thelka, da sua família, e hoje ela consegue falar, expressar, elaborar toda essa situação. Ela aprendeu, e é por isso que ela compartilha essa situação que ela passou conosco. Então, todos nós que participamos aqui e que assistirão depois, Deus está buscando pessoas para que elas sejam capacitadas, para que Ele possa contar com essas pessoas como instrumentos nas mãos dEle, para ajudarmos aqueles aflitos que buscam uma resposta para os dramas da vida. Há muitos dramas na vida. E a questão do suicídio é um desses dramas da vida. Irmãos e irmãs, às vezes nós caminhamos ao lado de muitos suicidas em potencial e nem sequer nos apercebemos das suas dores. Eu compartilho com vocês Mateus 9,36. Eu gosto muito desse texto, Mateus 9,36. Diz assim, falando de Jesus, vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. É um termo aqui do poimênica, o apacentar, o cuidar. É por isso que a igreja é chamada a ser uma igreja que pastoreia também, que cuida. Esse é um chamado de Deus. Na pressa de vivermos a nossa própria vida, correndo em busca de mais coisas que não preenchem a alma, só produzem ilusão, né? Nós não paramos sequer para olhar para o lado, para perceber um olhar sofredor, um olhar perdido num rosto triste. É isso, caminhamos às vezes ao lado de muitos suicidas em potencial e nem sequer nos apercebemos de suas dores. A maneira que o texto informa como que Jesus olhava para as pessoas me inspira. Ele via as multidões
ele tinha compaixão delas. Por quê? Ele percebia a aflição, o vazio. Ele percebia as angústias, a angústia da alma. Por isso nós precisamos olhar com os olhos de Deus. Às vezes a gente pergunta como fazer, como agir. Começa a se importar mais com o seu próximo. A grande questão é que nós não paramos, porque se pararmos de alguma forma, se pararmos com alguém, seremos cúmplices dessa dor, né? Às vezes é isso, nós não queremos nos comprometer com a dor do outro. Às vezes queremos fugir daquela dor porque temos medo dela tornar a nossa própria dor, às vezes a dor do vazio do coração. E muitos não querem pagar o preço do envolvimento, não querem pagar o preço do cuidado com o outro, mas ser cristão, o chamado para ser discípulo e discípula de Jesus, nos leva a esse cuidado. Não tem como fugir disso. Não dá para passar de largo, como fizeram lá o sacerdote e o levita, né? Lá na parábola lá do bom samaritano. Então, eu estou olhando aqui o meu tempo, que já está quase acabando. Eu queria compartilhar e falar um pouquinho com vocês, né, lá do relato dos caminhantes de Emaús. E através do relato dos caminhantes de Emaús, mostrar como que Jesus interagiu com a dor e o sofrimento do outro. Lucas capítulo 24, né, o texto, eu não vou ler o texto, mas pode ficar registrado aí para nós, Lucas 24, dos versos 13 até os versos 35, né, dá para você já ter um entendimento. A gente percebe aqueles dois caminhantes de Emaús totalmente decepcionados com os últimos acontecimentos. No caso, acreditavam que o Messias viria e implantaria e o reino dele, instauraria o reino pela força, e o Messias estava morto, né? Não acreditaram na ressurreição, só para a gente situar. E triste, indo embora por aquilo que eles haviam acreditado, frustrados, decepcionados. Eu não sei, só quero pensar aqui que talvez aqueles dois caminhantes de Emaús poderiam ser ou serem suicidas em potencial, se alguém não tivesse cuidado deles. O texto diz que Jesus se aproximou e ia com eles. É isso, nós precisamos nos aproximar das pessoas para ser apoio, estímulo, encorajamento, consolo para as pessoas. Tem um hino do nosso inário, eu sempre falava, eu gosto de hino do inário, viu? Eu gosto. Mas esse hino eu sempre falava assim, olha, tome cuidado em cantar só esse hino nessa parte, que é tu no teu cantinho e eu no meu. Manda-nos luzir, ó Senhor Jesus. Aí falava assim, tu no teu cantinho e eu no meu. Falava, tem que entender o contexto aí do hino, porque senão a gente fica cada um no seu cantinho. A gente não se envolve, a gente fala de Setembro Amarelo, acha bonito todo esse simbolismo. Gostei aí que a doutora Emiluce disse, né? O amarelo, amor e elo. Então, muito interessante, mas não dá para ficar cada um no seu cantinho. Não dá para pensar somente os pastores que cuidarão, os psicólogos, nós podemos identificar e encaminhar essas pessoas. Quantas pessoas eu já encaminhei de pedir ajuda para um profissional de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, e falar, olha, eu vou lhe acompanhar, eu vou te ajudar, eu vou orar, mas eu preciso que você tenha um outro acompanhamento. Vamos até um psicólogo. Quantas vezes eu fiz contato para que um psicólogo pudesse atender, verificar melhor e até encaminhar para um outro profissional, para um psiquiatra. Em alguns momentos ter que ser tratado com a medicação.
E aí, se você, como bem colocou, doutora Emilu, se você toma um analgésico, se você está com dor, toma um anti-inflamatório para problema na coluna e vai fazer a fisioterapia para você também não ficar refém desse medicamento, vai buscar. Assim também, tomo um medicamento, vou fazer análise, vou fazer acompanhamento com o psicólogo, com a psicóloga. É isto. Ser apoio, estímulo, levar encorajamento, consolo. Por isso que Jesus interage com eles. No verso 17, você vê Jesus perguntando: o que é isso que vos preocupa? Aproxima das pessoas, ouve as suas histórias, seus sentimentos, suas angústias. Jesus percebe os sentimentos que se afloram, percebe as inquietações que adoecem a vida. Nós precisamos agir dessa maneira, agir da maneira de Cristo. Por isso que nós somos cristãos, cristãos e cristãs. Agimos como Cristo. Ouvir o que as pessoas têm para falar, mostrar que há esperança, compartilhar da palavra. Quantas palavras que transformam as vidas, quantas palavras de perdão, quantas pessoas carregando um peso. Há um convite de Jesus: vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Cristo nós achamos descanso para a alma, nós podemos apresentar, mas às vezes não queremos às vezes ser cúmplices, não queremos comprometer, não queremos criar essa responsabilidade. Esse texto é maravilhoso, porque o milagre acontece, o milagre da vida acontece. Jesus conversa com eles, dialoga. Jesus oferece do pão para eles, na partilha do pão, que é a partilha da fé, da esperança, partilha da solidariedade, a novidade que o Evangelho desperta a cada novo dia. Na partilha do pão, os olhos são abertos, o milagre acontece, a vida é transformada. É isso, nesse encontro com o Cristo ressurreto, com a vida plena, a vida abundante. Então, nós precisamos tomar o exemplo de Cristo, de olhar compassivo, que se envolve na vida do outro e que ajuda e que transforma aquela realidade. Então, vamos deixar Jesus manifestar a vida dele para que a gente possa levar esperança e vida para as outras pessoas. É isso. Nós não podemos, como igreja, fechar os olhos para as pessoas que enfrentam esse problema tão grave. E essas pessoas estão assim, perto de nós, dentro das nossas congregações. Então, vamos manter os nossos olhos abertos, vamos estar atentos. Eu acho que a Dani já abriu o microfone para me avisar aí. Estou encerrando, Dani. Vamos ser solidários. Vamos desenvolver o caráter de Cristo em nossas vidas. Vamos desenvolver o apoio e ajudar as pessoas para que elas vejam os benefícios de Cristo. Eu acho que é isso. Essa é a minha contribuição para vocês nessa noite. Nós precisamos, enquanto igreja, uma igreja séria, uma igreja que valoriza a vida, uma igreja que está plantada na verdade, de que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A gente precisa ser uma fonte inspiradora para que as pessoas superem as suas crises existenciais e encontrem também a vida plena e feliz. Enquanto igreja, nós precisamos ser essa comunidade terapêutica, onde as pessoas encontram saúde espiritual e emocional. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue tratando conosco. Obrigada, pastor. Obrigada, reverendo Carlos. É uma pena ter que lhe cortar, na realidade. A gente ficava aqui ouvindo muito, muito, muito ainda, né? É uma pena, na realidade, a gente ter que interromper. A Kátia, eu vi aqui ao longo
da fala, né, de todo mundo, subindo só a caixinha aqui do chat de pergunta, que eu sei que a gente tem bastante pergunta. A Kátia vai trazer aqui algumas para a gente. Vamos ver se a gente vai até 9, 10 ali no máximo, né, para a gente não se estender muito. Mas eu queria, antes de passar para a Kátia, assim, fazer 3 pontuações na fala de cada um de vocês, né? A doutora, assim, primeiro, pensar que se a gente crê que o homem é formado de corpo, alma e espírito, então, para a gente pensar na prevenção do suicídio, a gente tem que agir a nível de corpo, alma e de espírito, e de manter essas 3 instâncias saudáveis, essas 3 instâncias alimentadas, né? Então, quando a doutora Emiluce falou da depressão, que ela tem causas biopsicossociais, se a gente pensar nos fatores de risco para a depressão, a gente também tem várias causas. Então, a gente pode pensar nos fatores predisponentes, que são aqueles que já fazem parte da história de vida da pessoa, e o fator precipitante, que é como aquela gotinha d'água, né? Aquilo que vai fazer o copo transbordar e a pessoa realmente acabar cometendo o suicídio. Então, como fator predisponente, a gente tem tentativa de suicídio prévia, transtornos psiquiátricos sem ser só a depressão, mas outros transtornos psiquiátricos sem tratamento, em que a pessoa está sintomática, abuso físico-sexual na infância, isolamento social, a presença de doença incapacitante ou de doença incurável. Então, esses são fatores predisponentes, que fazem parte da história da pessoa e que são fatores de risco para uma tentativa de suicídio. E aí, nos fatores precipitantes, que é o que vai ali bater o martelo para a pessoa realmente acabar cometendo suicídio, a gente pode colocar desilusão amorosa, conflito de relacionamento, separação conjugal, perda financeira, uso abusivo de drogas, principalmente álcool e drogas ilícitas, ter acesso a um meio letal. Então, por isso que a gente também fala muito disso entre profissionais de saúde, por você ter um acesso fácil a meio letal. Né? Então, é importante a gente pensar que os fatores de risco para suicídio também vão ser fatores biopsicossociais, né? Na fala da Thelka, o que me chamou muito a atenção foi como aquele sentimento que ela tinha de culpa, de abandono, as questões do por que isso aconteceu, o que levou a acontecer, como que a fé ela usa para ressignificar essa dor. Né? Então, a fé vem como esse fator que ressignifica a dor e que faz com que hoje você possa falar abertamente disso e possa tratar de outras crianças e outros adolescentes que também passam por aquilo que você passou. Né? E na fala do pastor, muitas coisas, né? Mas assim, o que me chamou muita atenção, porque é algo que eu gosto muito de trabalhar, é a questão da compaixão. Né? Então, o pastor falou muito de compaixão, dessa multidão que sofre, segue como ovelha que não tem pastor. E o sentimento de compaixão é esse sentimento que faz a gente se preocupar tanto com a dor do outro, a ponto de desejar minimizar essa dor. Isso é compaixão. É a hora que a dor do outro me toca tanto que eu quero fazer alguma coisa para minimizar essa dor, para fazer essa dor parar. E esse é um sentimento que tem que estar nos nossos corações. Então, vou passar para a Kátia agora, e aí, Kátia, segue com as perguntas que vocês fizeram aí no chat. Começamos com o Roberto, participou ativamente, Roberto com a Sônia. Então, ele tem algumas perguntas, eu não sei se eu faço todas de uma vez, que o Roberto colocou, e vocês vão respondendo. Seleciona algumas, Kátia, que talvez a gente não tenha tempo para responder tudo. Olha só, a primeira pergunta dele, foi no início da sua fala, Dani, foi, o suicídio seria dar fim à vida ou dar fim ao sofrimento? Quando a gente tem a possibilidade, né, de estar com a pessoa pós tentativa de suicídio, então aquela tentativa de suicídio frustrada, o que a pessoa fala é de uma dor tão grande que ela não vê saída para aquela dor. Ela não consegue encontrar uma saída para aquela dor. A única saída que ela vê possível é deixar de viver. Então, esse acaba sendo o motivador que faz com que a pessoa
abra mão da vida. Eu não consigo enxergar outra forma dessa dor passar. Então, eu vou deixar de viver para que essa dor passe. E aí o que a gente tem que mostrar para essa pessoa é que ela pode estar na vida, ela pode continuar viva e sem dor. Isso é possível. Mas isso implica em tratamento, isso implica em desejo de se tratar, de olhar para esta dor, de tratar esta dor. Mas é possível ela estar viva e sem a dor. Então, isso é que a gente ouve mais da pessoa após a tentativa, né? Quando a tentativa é frustrada. Outra questão que ele colocou também, por que os outros, na sua fala da estatística, 90% pode ter prevenção, ele perguntou, por que os outros 10% não podem ser prevenidos? Porque na realidade, a gente acaba ignorando, né, os sinais. Então, teve uma série há uns 2 anos, eu acho, 2 ou 3, né, que na época até causou muito burburinho, mas é uma série muito interessante, que na verdade ela vem de um livro, que é Os 13 Porquês. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Assiste a primeira temporada, agora já tem mais, mas a primeira temporada eu acho ela mais impactante. A gente começa já a série sabendo que a menina cometeu suicídio, isso fica já no primeiro episódio. E ao longo da série a gente vê aquela menina dando vários sinais de que ela vai fazer isso. Ela muda o comportamento, ela muda a aparência, ela fica introspectiva, ela briga com os amigos, ela já não fala mais com a família, ela abandona o emprego e ela passa por várias coisas, ela passa por bullying, é uma adolescente, né? Passa por bullying, ela passa por violência sexual, ela passa por situações de humilhação e ela busca várias ajudas, não assim de eu vou morrer, mas ela busca pessoas e na realidade é os 13 porquês, porque ela fala de 13 pessoas que de alguma forma contribuíram para que ela não estivesse viva. E o que me chama mais atenção, vou fazer um spoiler aqui, mas a gente está... O que me chama mais atenção é que a última pessoa que ela busca ajuda é o diretor da escola. E ela vai denunciar exatamente o bullying e a violência sexual que ela sofreu de um outro estudante da escola. E aquele diretor fala, minha filha, esquece isso, vira a página. Né? Vamos, segue sua vida, vira a página. Então, por isso que esses 10%, na realidade, por que a gente não consegue evitar efetivamente o suicídio? Porque a gente está perdido aí nesses 90% que não consegue estar realmente com sentimento de compaixão, atento à dor do outro a ponto de querer minimizar essa dor. A gente segue como esse personagem da série faz com essa menina. Não, esquece isso, não, vira a página, né? Você vai ter contato ainda com ele? Você não está saindo agora do ensino médio? Nunca mais vocês vão se ver? Então, o que aconteceu? Né? Foi uma fatalidade, ele abusou de você, mas vocês não vão mais ter contato, então segue a vida. Né? E é isso. Por isso que é nisso que a gente erra, de minimizar a dor, de desvalorizar a dor do outro e achar que coisas diferentes ou sentimentos, né, podem ser superados com tanta facilidade, só que não é, a gente não é desse jeito, né? Como as perguntas, a maioria das perguntas foram do Roberto, eu vou fazer as 3 últimas perguntas Tá. dele. Ele botou assim, as igrejas têm algum canal especial para acessar? Uma questão. Outra questão, como a psicologia coopera no tratamento da depressão? E a última questão, eu acho que é para o pastor falou brilhantemente na sua fala, as pastoras e pastores são preparados para identificar casos de depressão ou indicativo de suicídio no gabinete pastoral? Então, tem uma questão para psicólogo, aí tem uma questão para pastores. Tá. Como eu já falei bastante, eu vou passar a questão de como a psicologia ajuda, né, auxilia na depressão para a psicóloga Telka, e vou pedir para o pastor Carlos Eduardo falar de como que a igreja está preparada, né, para agir nisso e como que está o preparo desses pastores, né? E se existe algum canal da igreja? Se existe algum canal. Quem quiser começar, ou o pastor ou a psicóloga Telka, fica à vontade. Tá sem microfone, Telka.
Oi, Dani. Você pode, Agora por gentileza, repetir a pergunta? A Porque eu não pergunta ouvi bem. Eu não ouvi direito, cortou. como a psicologia coopera no tratamento da depressão? Então, eu vou falar em 2 parâmetros. Eu tenho 2 especializações, que é neuropsicologia e gestalt terapia. A neuropsicologia, ela trabalha no sentido de reunir o comportamento com o cérebro. Então, a gente tem inventários para detectar o grau de depressão, que a gente chama BDI, o nome do inventário. É utilizado também por médicos psiquiátricos, e a gente usa esses inventários para estar verificando também o que a depressão interfere nos problemas cognitivos. Porque são muitos os problemas cognitivos e isso gera também uma baixa ainda mais da autoestima, né? Porque é problemas de memória, problemas de falta de energia, e isso, de uma certa forma, interfere também nas atividades diárias. Então, tudo isso a gente trabalha na neuropsicologia para melhorar essa questão da... A gente tem até uma parte que é reabilitação neuropsicológica, que é justamente para melhorar essa parte cognitiva. E, juntamente, a gente não pode tratar a depressão, ainda mais se for muito grave, porque existem vários níveis, né? O leve, a gente consegue com a psicoterapia, mas de intermediário para grave, a gente precisa do auxílio medicamentoso. Porque se a pessoa ela está num grau de depressão que imobiliza ela, então a gente precisa desse acompanhamento psiquiátrico e trabalhar juntamente com ele. Agora Obrigada, Thelka. Nada. Deixa eu falar. Eu, na Igreja Metodista, não tem um canal específico de ajuda. Tinha um disque cenáculo, né? No cenáculo, antigamente, até seminaristas que atendiam, eles ajudavam a trazer, a dar o aconselhamento. Se eu não me engano, na época que o Bispo Nelson era o editor, se eu não me engano. Era até um canal muito interessante, mas era um 011, então, às vezes, as pessoas ligavam mais de São Paulo, né? Para fazer. Mas é algo interessante, né, Roberto? Um canal que a pessoa sentisse tranquila de fazer um contato, né, como o CVV tem, e hoje a ligação até é gratuita, né? Em relação aos pastores, os pastores metodistas, eles têm aula que abordam, né, esse tema da psicologia, né, uma introdução à psicologia, e outros cursos, né, de pós-graduação nessa área de aconselhamento que ajuda muito, muito. E são temas de educação continuada também, né? Em alguns congressos são temas de educação continuada. Então, eu acho que eles têm material, eles têm instrumental para isso, para encaminhar, mas às vezes nem todos têm a sensibilidade para perceber. Eu acho que é por aí. Às vezes a gente, na correria, né, nas demandas que exige, né, dos deveres lá, das funções pastorais, às vezes você acaba se desviando daquilo que é o foco, daquilo que você deveria ver. Mas o preparo, eu vejo que sim. Eu vejo que tem sim. A igreja se preocupa, né? A gente vê nos próprios canais da nossa igreja, o vídeo que a Daniele colocou para iniciar está lá no site lá da área nacional. A gente preocupa, a primeira região tomou como setembro o mês de cuidar da saúde dos pastores. E também, nesse cuidar da saúde, é falado sobre esses temas, ficar até atentos, até como prevenção e também atenção a esse tema, de ver outros colegas pastores que possam estar enfrentando essas situações. Acho que é isso aí. E tem uma perguntinha aqui da Patrícia, que outras causas, além da depressão, podem estar relacionadas ao suicídio?
Sim, aí foi até o que eu falei no começo, né? A questão dos fatores precipitantes e predisponentes, né? Se a gente pensar nos dois grandes principais fatores de risco, vai ser doença mental sem tratamento e sintomática, independente de qual seja, não só transtornos de humor, como a depressão, mas outros transtornos, e tentativa de suicídio prévio. Esses são os dois grandes fatores predisponentes. E aí, como fator precipitante, vai entrar separações, separação, briga conjugal, relações conflituosas, perda de dinheiro, uso abusivo de álcool, de drogas ilícitas, e aí é a cerejinha do bolo, né? Aquilo que faz a pessoa acabar realmente concretizando. É uma situação que se sobrepõe à outra. Tem tem alguns comentários, né? Os comentários aqui da Sônia. Às vezes a gente não se dispõe a ouvir quem precisa. Tem um aviso aqui da Sheila também. As igrejas precisam ser local onde esse assunto é falado. Tem um convite aqui da Fernanda Pires para o terceiro culto amarelo, dia 26/9, na Igreja Metodista Central de São João de Meriti. Pastora Aparecida. Opa, passa depois o link para a gente, que a gente assiste. Tem o parabéns aqui da Sheila pela atitude do pastor, a falta de entendimento que falta entendimento de alguns outros líderes, né? A Fernanda Pires colocou: temos que treinar nossa empatia colocando o sapato do outro. Então, eu posso dar o meu parecer também, que eu, como coordenadora de escola, vivi essas experiências, principalmente no Bennett. Eu já entrei com a missão de tomar conta de um garoto que tinha cometido um suicídio. Tinha se jogado de um prédio ali na Praia do Flamengo, e ele caiu e não sofreu dano nenhum. Só que a minha missão, como iniciando tomar conta dele para ele não cometer de novo. Então, os adolescentes, essa fala da Thelka é muito importante, cuidar dos nossos adolescentes, vivendo muito assim de aceitação, de autoafirmação, e eles têm esse cuidado com o outro, né? Uma menina que se cortava o tempo todo, ela se cortou de novo, então toda hora era acudir. Então, a gente vive isso no colégio o tempo todo, e a gente tem que cuidar dos nossos adolescentes, como também dos nossos idosos, que estão nesse tempo de isolamento também. Então, essa fala é muito importante, o assunto tem que ser falado, realmente, e não cessar por aqui. Sim. Queridos, 9h em ponto, né? Eu acho que a gente conseguiu cumprir aí o cronograma bem direitinho, a gente conseguiu. Novidade. Perguntinha para a doutora Emiluce. Por favor. Asilos ou casa de repouso são mais suscetíveis à depressão do que os que estão em família, doutora Emiluce? Só para constar que a Sheila é minha irmã, tá bom? Acho que ela não quis me deixar sem pergunta. Sheila é psicóloga e mora lá em Araxá. Beijo, minha irmã. Sim, o asilamento, né, a institucionalização, ou a mudança da própria casa e a quebra dos vínculos familiares pode ser, sim, um fator predisponente para quadros depressivos. Porque essas instituições são importantes, né, dão o apoio às famílias que não conseguem cuidar dos seus idosos dependentes, mas acaba causando uma ruptura desses vínculos familiares, da casa, do ambiente. Então, sim um fator predisponente, eles sofrem mais depressão do que os idosos que estão na comunidade, que estão morando nas suas próprias casas. Mais alguma coisa, Kátia? Não, encerrou por aqui. Não? Vamos encerrou. Agradecer muito, muito, muito a presença de todos, agradecer quem ficou aí desde o começo até agora. Foi 2 horas e passou muito rápido. Eu acho que a gente ficava ainda aqui mais uma, pelo menos.
né? É um assunto que a gente não esgota, na realidade é um assunto que é provocativo, é para gerar mais reflexão, é para a gente poder continuar pensando aonde a gente está errando, aonde a gente está falhando e como a gente pode realmente contribuir, não só para a nossa comunidade de fé, mas para uma sociedade emocionalmente mais saudável. Então, e a gente, enquanto cristão, a gente tem essa responsabilidade, né, de ser aquele que não se conforma com esse século, mas que o transforma pela renovação do nosso entendimento. Então, a gente precisa entender desse assunto também, para a gente contribuir para uma sociedade emocionalmente mais saudável, né? Então, pastora Samira, tem pastora Samira que está aqui com a gente, né? E pastora Flávia, não estou vendo. Acho que... Vou pedir, então, para a pastora Samira fazer esse fechamento para a gente. Amém. Orar? Pastor, agora que eu vi, pastora Flávia. Tinha um balãozinho na frente dela, que para mim eu não estava vendo. A gente está orando? Amém. Por favor. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos deu, em cada fala, Senhor, que o Senhor direcionou, ó Deus, cada pensamento, cada argumentação. Senhor, e nós te agradecemos, porque o Senhor tem trazido nesses tempos um despertamento para a tua igreja acerca daqueles que sofrem, daqueles que necessitam, de doenças, ó Pai, que às vezes não são tão detectáveis, Pai, em exames, ó Deus, mas que estão ali presentes, que estão ali debilitando, que estão ali trazendo sofrimento. E nós te agradecemos pela vida da tua igreja, te agradecemos por cada palestrante, pela vida da Kátia, da Daniele, Senhor, que nunca tem deixado esse tema, Senhor, em branco, Senhor, mas que tem trazido, Senhor, discussões acerca disso. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nesta noite em nossas vidas. E te oramos agradecidos. Amém. Amém. Pastora Samira também é pastora, lá na Catedral Metodista, pastora Flávia também. Muito obrigada a todos. Até o próximo Setembro Amarelo, mas que o assunto não morra em setembro, né? Que a gente continue pensando nele e agindo nele todos os meses do ano. Obrigada a todos. Dani? Bom descanso. Vamos tirar foto, isso aí. Tira foto. Ligue suas câmeras. Hora da foto. Soninha. Tá todo mundo com soninho, né? Essa hora. Quem vai bater a foto? Tá, eu tiro. Todo mundo tá pronto? Quem não apareceu Sim. tá tímido. Sorria. Pronto. Queridos, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite A paz. Um bom domingo para todos. Boa noite. Deus abençoe. Até amanhã, gente. Beijo.